Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Professor Alex, eu sou professor de História, criador do canal Hackeando a História. Se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita, já te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Hoje nós vamos falar de um tema muito sensível e ao mesmo tempo extremamente importante, que é a origem do racismo brasileiro. Quais são as raízes desse racismo que nós vemos cotidianamente ao nosso redor? Antes de começar, eu queria te contar só um exemplo de como o racismo é muito presente em nosso país. Minha esposa, ela é uma mulher branca e ela tem vários colegas de trabalho negros. Um deles passou recentemente em um concurso na Universidade Federal e estava num congresso juntamente com minha esposa quando foi abordado por uma outra pessoa do congresso, né, alguma outra professora branca também, que se referiu a ele como o garoto do cafezinho. Perguntou se ele poderia buscar um café para ela. E ele virou e disse: eu não trabalho, não estou trabalhando no evento. Né? E a mulher disse: ah, desculpe. Então você pode pensar: ah, mas isso não é racismo. Sim, é um tipo de racismo, porque vinculou aquele homem preto a serviçal e não a um igual a ela, a um professor universitário, entendeu? Então, esses pequenos acontecimentos diários, né, vão mostrando o quanto o racismo está enraizado em nossa sociedade. Depois da vinheta, a gente conta mais sobre isso. Pois bem, meus amigos, eu não voltei aqui para você. Agora sim, agora você está vendo. Pois bem, meus amigos, aí nós temos um exemplo muito claro, né? Eu dei um exemplo muito claro de uma questão que a gente chama de racismo estrutural, que é aquilo que está enraizado em nossa sociedade e que muitas vezes é difícil de nós dissociarmos. Tá? Esse mês de novembro, né, é o mês da consciência negra. Dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E nosso canal Hackeando a História preparou um conteúdo que vamos disponibilizar durante as semanas desse mês de novembro, falando sobre esse tema da necessidade de termos consciência de que o racismo no nosso país existe e ele está em todos os lugares. E precisamos, antes de tudo, entender as suas origens. Portanto, na videoaula de hoje, a gente vai tentar responder a essa pergunta que você está vendo aí. Por que escolhemos não ver? No caso que eu te contei no início do vídeo, o professor ele não deu queixa. Né? Esse crime poderia ter sido tipificado como injúria racial. Ao longo, né, desse mês de novembro, nós vamos esclarecendo alguns desses termos que talvez para você seja novo. Injúria racial, racismo, racismo estrutural. Então fica ligado, por isso é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada disso. E também dá like, porque você vai aprender muito comigo. Então já deixa o like aí, mostrando que você valoriza conteúdo de valor. Então vamos para o início, né? As raízes do racismo brasileiro. A escravidão no Brasil, o racismo, primeiramente, para deixar bem claro aqui para vocês. O racismo, deixa eu voltar. O racismo tem tudo a ver com escravidão. Onde a escravidão negra africana pousou, criou racismos. Eles são diferentes em várias partes do mundo, mas eles são presentes. E não existe só o racismo contra as pessoas negras. Também existem outros tipos de racismos em outros lugares do mundo, vinculado também à condição de raça. Vamos falar um pouco desse tema mais para o final no vídeo de hoje. Então, voltando aqui no nosso quadro, nós podemos então pontuar que a escravidão no Brasil ela começa no século XVI, certo? Quando nós temos o início da colonização brasileira. E a escravidão brasileira ela teve dois momentos no século XVI. Ela teve o momento da escravidão indígena, dos habitantes originários do Brasil, e posteriormente a escravidão africana. Pessoas sequestradas em seu continente, nas suas terras,
e trazidas forçadamente para o Brasil. Essa vinda de pessoas africanas para o Brasil e para o mundo todo, né, o mundo americano, do Oceano Índico também, né, para a região da Índia, é chamado de diáspora. E Europa, né, não deixaram de ir para a Europa. É chamado de diáspora africana. Estima-se que essa diáspora tenha retirado do continente africano cerca de 10 milhões de pessoas, das quais mais ou menos 4 milhões vieram somente para o Brasil. É o país que mais recebeu escravizados africanos entre os séculos 16 e 19. O primeiro desembarque no Brasil oficial é de 1560, mas existem registros, né, extraoficiais de que já por volta de 1550, 1540 já havia a chegada de africanos para trabalhar como escravizados no Brasil. Então, vejamos que a escravidão no Brasil ela está desde a nossa origem histórica. Então, a nossa formação de país, ela começa com a escravidão. Primeiro, de pessoas indígenas que não deixam de ser escravizadas porque os africanos vêm para cá, continua a escravidão indígena. Então, existem registros confiáveis, né, de escravidão indígena até o final do século XVIII, até a virada do XVIII para o XIX. Então, nós temos escravidão indígena ainda no século XVIII, no final do século XVIII, início do século XIX. Então veja que ela é persistente, apesar dos empecilhos impostos pelos jesuítas, né, e pela diminuição drástica da população indígena morta por genocídios sistemáticos e também por doenças trazidas pelos brancos europeus. Então nós temos esse primeiro cenário. A escravidão ela vai dar origem ao racismo. Por quê? Aí a gente começa a responder a nossa pergunta, né? Está ligado diretamente, ficou errado aqui, era para estar mais para baixo. Está ligado diretamente à nossa formação social. Essas pessoas escravizadas, elas vão viver, vão ser integradas, entre aspas, né? Vão ser inseridas forçadamente na nossa sociedade, mas de maneira subalterna. Então, na formação brasileira, o escravizado ele estava ligado a serviços, serviço, né? Ele era um serviçal, estava ligado a serviços. Esses serviços, tanto na agricultura quanto na vida doméstica. Então, os escravizados eles trabalhavam tanto na lavoura de cana-de-açúcar, na mineração de ouro, na lavoura de café e em qualquer outra atividade econômica brasileira. Eu, como historiador, pesquiso couro e a produção do couro ela é sistematicamente escravizada. A produção pecuária também, durante muito tempo na historiografia se dizia que era o trabalho livre do vaqueiro e tal. Não, havia um trabalho escravizado enorme na pecuária. Então, onde houve atividade econômica no Brasil colonial, houve a utilização de mão de obra escravizada e isso vai para a formação social, porque esses escravizados, os que conseguiam a alforria ou recebiam, né, ou compravam ou recebiam, eles eram inseridos na sociedade colonial de maneira subalterna. Ou seja, em segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Eles não estavam ligados à elite, a quem decidia, a quem mandava. Eles não tinham privilégios, direitos. Eles só tinham deveres, né? Então, isso vai para além da colônia. Isso continua no Império. Né? Voltando aqui para o nosso quadro. No Império do Brasil, a mão de obra ela continua sendo escravizada. Né?
quando nós nos tornamos independentes politicamente, nós não rompemos com a formação socioeconômica do período colonial. Eu vou deixar tanto na descrição quanto aqui no card uma playlist que eu fiz sobre a independência do Brasil, onde eu trato também desse assunto especificamente. Então, a formação da mão de obra brasileira, ela é baseada na escravidão e na escravidão de pessoas africanas, né? De pessoas negras. Isso tinha um fator comercial. A ideia era que o tráfico de escravos ele era mais lucrativo. Então o tráfico, acento no lugar errado, era mais lucrativo. Era mais lucrativo para quem? Tanto para Portugal, nossa metrópole, enquanto colônia, quanto para o Brasil. E no período imperial vai ser muito mais lucrativo. Eita, deixa eu apagar isso aqui. Vai ser lucrativo. Ai! Vai ser lucrativo para o. Eita, que flecha feia da gota. Peraí. Paciência. Ao vivo é assim. É lucrativo para o Brasil. Então, economicamente, o tráfico de escravizados era muito mais vantajoso do que o tráfico indígena. Isso vai ter uma repercussão enorme na forma de trabalho do Brasil. O trabalho ele vai estar associado à escravidão. E um homem livre, ele não trabalha em certas atividades, porque são atividades para negro, atividade para escravizado. Entende? Então, no Império, vai se tentar abolir a escravidão por conta de várias pressões externas que estavam sobre o Brasil, sobretudo vindas da Inglaterra, mas também por questões internas. E para tentar não deixar esse ex-escravo, esse alforriado, né, que recebeu a liberdade, ter acesso à terra, que era quem produzia a riqueza, em 1850 é criada a Lei de Terras. A Lei de Terras no Brasil, ela dificulta a compra de terras. Como assim, professor? Como assim? Veja, até então, até 1850, as terras elas eram doadas. Elas não eram compradas. Você oficialmente não comprava a terra. Você poderia recebê-la de herança como pagamento de uma dívida, mas chegar assim, olha, eu quero comprar a sua terra. Oficialmente não podia. Então, a partir de 1850, a Lei de Terras ela vai regulamentar as terras no Brasil, a compra e a venda. E ela é pensada, que eu estou te dando uma interpretação da Lei de Terras, tá? Ela é pensada para dificultar o acesso à terra. Por quê? Por conta da questão da imigração e, como eu falei antes, dos negros alforriados. Como assim da imigração? Como eu falei para vocês que o processo abolicionista ele está começando, né? Ele está começando a ganhar corpo. Em 1850 também é criado a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico de escravizados. Quem ia trabalhar no lugar do escravizado? O imigrante europeu. E esse imigrante ele ia trabalhar nas fazendas. Agora racionaliza comigo. Se ele vai trabalhar no lugar do escravizado em troca de salário, ele vai ser um assalariado e seja fácil comprar terra, qual é o interesse que ele vai ter em trabalhar na terra? Em trabalhar numa fazenda, recebendo um salário, se ele pode comprar terra e trabalhar para si. Sacou? A ideia de dificultar por conta dessa imigração. E também para os escravos se alforriarem. Já imaginou se comprar terra fosse fácil, esses ex-escravizados fossem lá e comprassem, qual seria, o que é que restaria para os senhores de terras e de escravizados? Ter que dividir com pessoas inferiores, como eles julgavam na época. Então, a Lei de Terras é pensada para dificultar a compra de terras, por conta tanto da imigração, quanto dos escravos libertos, dos escravizados libertos. Então, isso vai
de impactar diretamente a questão abolicionista, as leis abolicionistas. Que eu também tenho vídeo aqui no canal falando sobre essas leis. Vou deixar link aqui nos comentários e aqui no card também. Então, as leis abolicionistas, elas tinham como objetivo libertar sem liberar. Para você entender perfeitamente essa minha afirmação, assista esses vídeos, assista o vídeo que eu estou colocando aqui no card e na descrição, você vai entender mais completamente essa frase. Mas a ideia é o seguinte: a lei, ela liberta o escravizado, oficialmente ele é um homem livre, mas ele está preso de alguma maneira ao Senhor. Eu vou te dar o exemplo da lei do ventre livre. Né? A lei do ventre livre. Um exemplo. Né? Lei do ventre livre. Essa lei é de 1871. Certo? É o seguinte: quem nasce a partir dessa data, algum dia de setembro de 1871, agora me fugiu o dia exato, era considerado livre. A criança era considerada livre, desde que ela fosse filho de escravos, de escravizados. Certo? Só que ela ficaria sob a guarda dos pais, do dono dos pais, até ela completar 8 anos. E aí o senhor teria que decidir se receberia uma indenização ou ficaria com ela até os 21, que era a maior idade, que é um período grande de atividade produtiva. Né? Dos 8, 12 anos, uma pessoa já era considerada adulto em algumas sociedades africanas, ou seja, poderia trabalhar normalmente, né? E receber outras coisas também. Então, a boa parte da vida produtiva daquele indivíduo estaria ainda sobre a guarda dos donos dos pais. Então, ele está livre, está liberto, mas ele não está liberado, ele continua preso aos donos dos pais. E a alforria geral, que é 1888, se o primeiro que recebeu o benefício da lei do ventre livre não tivesse recebido a alforria, o dono dos pais tivesse optado pela segunda opção, ainda estaria dentro do sistema escravista. Então, liberta, mas não libera. Isso vai ganhar muita força no final do século XIX, essa ideia de libertar sem liberar, no final do século XIX, início do século XX, com a teoria do darwinismo social. O que é isso? Darwinismo social é uma derivação, Darwin, do Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies. Outros pensadores, outros cientistas, eles diziam que, assim como as espécies evoluem de seres primitivos para seres completos, as sociedades também evoluem. Portanto, existiria sociedades primitivas e haveria sociedades superiores que passaram pela seleção natural e se tornaram melhores. Agora, imagina quem é a sociedade superior. É a sociedade branca europeia. Então, essa sociedade branca europeia é um modelo de civilização. E qual é o modelo? E qual é a civilização branca europeia? Ela é cristã, ela é ela é heterossexual, ela é desenvolvida tecnologicamente e ela tem valores morais, éticos e religiosos superiores a outras sociedades. Que outras sociedades seriam essas? As sociedades primitivas. Quais seriam as sociedades primitivas? As sociedades de pessoas pretas e amarelas. Ou seja, África e Oriente.
E um híbrido aí desse meio termo seriam as sociedades americanas, as sociedades muçulmanas, né, indianas, seriam uma coisa no meio ali, mas mesmo assim inferiores. Portanto, as ideias raciológicas no final do século XIX começam a surgir com muita força e com uma capa de cientificismo. Então, essas sociedades superiores, elas seriam essa ideia é defendida, pela ciência. Então, a ciência afirma que existem sociedades superiores. Isso vai criar em vários lugares no mundo a ideia de eugenia. Ou seja, existe uma raça superior. E essa raça superior, ela é a raça branca. E por ser a raça superior, ela deve servir de modelo e deve civilizar o mundo. E uma derivação disso é o nacionalismo, que a gente vai ver no século XIX, é também a ideia de... Oh, rapaz, me fugiu o nome agora na mente. As ideias nazifascistas, né, também. Elas vão estar fortemente imbuídas com essa ideia de raça superior. E no Brasil, a teoria do branqueamento ela vai ganhar força. O que seria a teoria do branqueamento? Essas interpretações do darwinismo social veem na miscigenação um problema. Então, aqui, miscigenação. A miscigenação, a mistura das raças era problemático. Por isso o Brasil era tão subdesenvolvido economicamente, porque misturou muito as raças. Preta, branca e indígena. Então, isso fez com que o brasileiro fosse inferior, fosse fraco, fosse mais voltado à bebida, ao vício. E isso era uma consequência da raça preta. Os pretos aqui teriam essa preponderância, serem mais sexualmente desinibidos, muito voltado a vícios, alcoólicos sobretudo, e qualquer outro tipo de vício, de jogo. Então isso era uma consequência da mistura com os pretos. Para isso acabar, nós deveríamos trazer mais pessoas brancas ao país, para que elas fossem branqueando a nação aos poucos, até que o Brasil, em 100 anos, estivesse uma nação de pessoas brancas. Isso, para a teoria do darwinismo social, é uma loucura, porque miscigenação jamais fortalece a raça, pelo contrário, enfraquece. Por isso a gente tem que tirar esses elementos inferiores do nosso meio. Daí a gente entende apartheids nos Estados Unidos, apartheid na África do Sul, né, as leis que proibiam casamento entre pessoas de raças diferentes ao redor de vários lugares do mundo. Então é essa a ideia de que a mistura faz mal. Então no Brasil a gente diz não, a mistura faz bem e vai nos dar uma redenção. Daí esse quadro, A Redenção de Kant, que eu quero acabar o vídeo falando sobre ele. Observe aí essa imagem que você está vendo agora. Você está vendo uma família, certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera que está cortando meu cabeção. Pronto. Ficou muito grande agora. Peraí. Oi. Pronto. Você está vendo uma família de pessoas pretas, né? Tá aqui a matriarca, né? Essa mulher aqui é a matriarca da família. Né? Veja que ela tem uma tez, né? Que é como ele chamava a cor da pele, tez. Ela tem uma tez preta, né? Clássica. Ela está assim, agradecendo aos céus porque o seu neto, que é esse menino que está aqui no colo da mãe, é branco. Daí o nome do quadro, Redenção de Kant. Pela uma interpretação muito errada da Bíblia, se atribui a Kant a cor preta e aos seus descendentes, então, a maldição. Né? O seu pai Noé havia se embriagado
e ao invés dele esconder a nudez do seu pai, ele chamou os irmãos para mostrar, né? Ele revelou a nudez do pai e isso fez com que Noé jogasse uma praga sobre ele. E mal interpretado dizem que essa praga foi a cor preta. Então a redenção de Câncer, ou seja, ele voltar a ser, né, tirar essa pecha de amaldiçoado, seria ele se tornar branco, se embranquecer. Então, daí o nome A Redenção de Cã, né, do Modesto Brocos, que é um espanhol eugenista. Então, ele vai nesse quadro, ele trabalhou aqui no Brasil, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, como professor, e ele vai pintar esse quadro. E perceba aqui os elementos sutis dessa teoria, né, racista. E daí a gente entende a origem, né? Tá lá, né, na não permissão do africano, do descendente dos africanos, né, dos escravizados libertos de terem terra, de serem vistos como inferiores, de serem vistos como mais voltados à embriaguez e à prostituição, de serem vistos como mais voltados ao crime. Então, veja que toda essa construção social ao longo dos anos vai criar um inconsciente, muitas vezes, coletivo, de que o preto não presta. De que essa pessoa aí não deve ser digna de confiança. E só o branco, só o elemento branco é que é superior, é melhor. E aqui você vê que ela já teve uma filha que não é tão preta quanto ela, já é uma mulata, já é mestiça. E a filha, por sua vez, se casou com um imigrante europeu, muito provavelmente um italiano, por conta da grande vinda de italianos para o Brasil, né? E perceba que tanto a mulher, a senhora, ela está pisando numa terra na terra dura, veja que ela está descalça, portanto ela ainda seria uma escravizada, né? A mulher já é uma liberta, que aqui você consegue ver que ela está calçada, né? E o homem também, né? Ele está calçado, mas seus pés estão nas pedras. Ele está no nível, no patamar superior, diferente. A mãe olha para a criança e diz: olhe, minha querida, olha como sua avó está feliz porque você nasceu branquinho. E o pai com um olhar orgulhoso, dizendo: eu consegui, né? Eu redimi essa família, tirei a peste. E a ideia era justamente essa, que na terceira geração, primeira, segunda, terceira geração, o Brasil estaria branqueado completamente, né? Então, galera, daí a gente entende, começa a entender muita coisa, muitas atitudes que nós observamos em nossa sociedade, né? Muito preconceito que ainda existe. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre esse tema, trazendo agora outros aspectos desse racismo em nosso país, em números, em exemplos, em casos reais, ok? Então, aproveita. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já te inscreve em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e os novos vídeos que vamos dar continuidade a esse assunto. E, obviamente, deixa o like aí, que o conteúdo foi muito bom e eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa nova. Te espero no próximo vídeo. Tchau!